Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2024 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, em formato híbrido, 28 de maio de 2024. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de maio de 2024, terça-feira, às 9 horas, no plenário Tribunal de Contas do Estado e em formato híbrido, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN. Presidida pelo excelentíssimo conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Presentes, os excelentíssimos conselheiros Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Edson Santana, convocado por vacância, e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Carlos Alberto Galvão Barros. Registradas as presenças secretária das sessões, consultoria jurídica e assessores de gabinete. Expediente. Iniciado o trabalho da sessão, foi lida a ata da 16ª Sessão Ordinária de 2024, que colocada em votação foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo conselheiro presidente Paulo Roberto Chaves Alves comunicou que na primeira sessão virtual desta segunda Câmara declarou o voto divergente no processo número 14.448/2013 da Prefeitura Municipal de Guamaré, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, o qual trará na próxima sessão presencial, conforme artigo 13, parágrafo 1º da Resolução número 05/2024-TC. Passou a ordem do dia. Término da sessão, às 9 horas e 59 minutos. É só, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. A ordem administrativa eu apresento, como foi lido na ata, um voto divergente do processo número 14.448/2013, de relatoria do eminente conselheiro Carlos Thompson, remanescente da primeira sessão virtual desta segunda Câmara. Jurisdicionado, Prefeitura Municipal de Guamaré, assunto auditoria, plano de fiscalização anual 2013-2014, responsáveis: Emilson de Borba Cunha, Widnes Roberto Alves da Silva, José de Arimateia Gomes, Natália Pérez Lizuca, Jandi da Silva Cortez, AN Construção e Empreendimentos Limitadas, Camelo Construção Limitada e Construtora Menezes Limitada. Relatório. Tratam os autos de auditoria nas despesas públicas da Prefeitura Municipal de Guamaré, realizada no exercício de 2012, em que o corpo técnico, ao elaborar o relatório de número 022/2013 DAN, constatou uma série de irregularidades formais e materiais de responsabilidade do então prefeito municipal, senhor Emilson de Borba Cunha. Em seguida, a Inspetoria de Controle Externo constatou irregularidades formais e materiais nas obras e serviços de engenharia, sugerindo no relatório 07/2016 isso, e além da responsabilidade do então prefeito, também dos secretários, do parceirista jurídico e dos contratados ali indicados. Houve, após a devida citação, a apresentação de defesa por parte dos responsáveis, opinando o Ministério Público de Contas pela não aprovação da matéria, de acordo com a expressa previsão contida no artigo 71, inciso 2, da Constituição da República e no artigo 53, inciso 2, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, com responsabilização pessoal do gestor, independente do nível administrativo ocupado, e as consequências previstas na legislação quando trânsito em julgado, fecha aspas, além da condenação dos responsáveis ao ressarcimento dos valores tecnicamente constatados pelo corpo instrutivo relativos a irregularidades materiais.
e aplicação de multas sobre o valor a ser ressarcido e pelas irregularidades formais apuradas. Com efeito, o eminente relator originário, o conselheiro Carlos Tompos, proferiu seu voto na primeira sessão virtual deste colegiado fracionado com a seguinte conclusão. Ante o exposto, concordando parcialmente com o corpo técnico, com o Ministério Público de Contas, voto preliminarmente pela declaração ex officio da competência deste tribunal para processar e julgar o presente caso, relativo à prestação de contas do gestor responsável no esteio da questão de ordem decidida pelo Tribunal Pleno em 4 de julho de 2017, nos autos do processo 11.806/2008, TC, sendo o caso de se aplicar a resolução número 31/2018, TC, em virtude da configuração da ordenação da despesa. B. Por indeferir a preliminar de cesseamento de defesa ventilado pelo seu Inês Robert Alves da Silva, ante a devida indicação das responsabilidades atribuíveis ao defendente e a presença dos autos dos documentos necessários ao exercício do direito de defesa, e por rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo senhor Inês Robert Alves da Silva e reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente procedimento fiscalizatório, como prejudicial do mérito pela declaração, aí já sou eu o 2, como prejudicial do mérito pela declaração da inocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário em qualquer de suas hipóteses. E 3, quanto ao mérito pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Guamaré atinentes ao período fiscalizado com fundamento no artigo 78, inciso 1º, 2º e 4º da Lei Orgânica 121/94, na época, em relação aos fatos ocorridos até 5 de abril de 2012. E consucedando no artigo 75, inciso 1, 2 e 4 da Lei Orgânica da Lei Complementar Estadual 464/2012, aos fatos posteriores a esta data, impondo-se pelo pagamento das diárias sem comprovação da efetiva realização das viagens, o ressarcimento ao erário do valor de 14.800, cuja responsabilidade deve recair sobre o senhor Edmilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com a aplicação de multa de 30% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, parágrafo 1º da Lei Complementar 464/2012. 2. Pela intermediação ilegal em duas contratações artísticas, multa em desfavor do responsável, senhor Emilson de Borba Cunha, no montante de R$ 19.659,84 nos termos do artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012. 3. Pelo pagamento antecipado em 4 contratações artísticas, multa em desfavor do responsável, senhor Emilson de Borba Cunha, no montante de R$ 19.659,84, nos termos do artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012. 4. Pela ausência de justificativa de preço em 20 contratações artísticas, multa em desfavor do responsável, senhor Emilson de Borba Cunha, no montante de R$ 17.693,86, nos termos do artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012. 5. Pelo sobrepreço verificado em 10 contratações artísticas, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 943.500,
cuja responsabilidade deve recair sobre o senhor Emilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com a aplicação de multa de 10% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. Sexto, pela ausência de documentação comprobatória de despesa pública com recursos de royalties, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 10.883.005,94, cuja responsabilidade deve recair sobre o senhor Emilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com a aplicação de multa de 10% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 7. Pelo pagamento indevido de juros e multas por atraso no pagamento de contas com prestadores de serviços públicos, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 2.364,28, cuja responsabilidade deve recair sobre o senhor Emilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com aplicação de multa de 30% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 8. Pelo pagamento irregular de despesa do Poder Executivo Estadual, ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.300, cuja responsabilidade deve cair sobre o senhor Emilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com a aplicação de multa de 10% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 9. Pela ausência do termo de convênio, o pagamento de multa no valor de R$ 300 ao então prefeito do município de Guamaré, senhor Emilson de Borba Cunha, com fulcro no artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar Estadual número 464/2012, combinado com o artigo 28, inciso 1, linha B, da Resolução 022/2011, TC. 10. Pela contratação irregular de serviços contábeis e jurídicos, o pagamento de multa no valor de R$ 11.795,90 ao então prefeito do município de Guamaré, senhor Emilson de Borba Cunha, com fundamento no artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012, combinado com o artigo 323, inciso 2, a linha B do Regimento Interno desta Corte. 11. Pela ausência de documentação comprobatória de despesa pública em obras de serviço de engenharia, o ressarcimento ao erário no valor de R$ 188.174,78, cuja responsabilidade deve recair sobre o senhor Emilson de Borba Cunha, que igualmente deve ser sancionado com a aplicação de multa de 10% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 12. Pelas irregularidades formais na composição do processo de despesa pública, o pagamento de multa individual no valor de R$ 500 aos senhores Emilson Borba Cunha, Willis Robert Alves da Silva, José de Arimatea Gomes e Natália Pérez Lizuca, com fundamento no artigo 112, inciso 2, a linha F da Lei Complementar 121/94, combinado com o artigo 28, inciso 1, a linha B da Resolução número 022/2011, TC. Pela ausência de termo de rescisão contratual, pagamento de multa no valor de R$ 500 ao senhor Emilson de Borba Cunha, com fundamento no artigo 102, inciso 2, a linha F
da Lei Complementar Estadual AF 121/94, combinado com o artigo 28, inciso 1, a linha B da Resolução número 022/2011, TC 14, pela dispensa, melhor dizendo, indevida de licitação, pagamento de multa individual no valor de R$ 5.897,95 aos senhores Emilson de Borba Cunha e José de Arimatea Gomes. 15, pela ausência de planilha de medição nos processos de despesa pública relativas à dispensa de licitação número 170/2012, o pagamento de multa individual no valor de R$ 500 ao senhor Emilson Borba Cunha, José de Arimatea Gomes e Natália Pérez Lizuca, com fundamento no artigo 112, inciso 2, a linha F da Lei Complementar Estadual 121/94, combinado com o artigo 28, inciso 1, inciso 1, linha B da Resolução 022/2011, TC 16, pela construção de 4 poços tubulares em propriedades privadas sem que se evidenciasse o interesse público nessas obras. O ressarcimento ao erário do valor de R$ 136.400, cuja responsabilidade solidária deve recair sobre os senhores Emilson de Borba Cunha e José de Arimatea Gomes, que igualmente devem ser sancionados com a aplicação de multa individual de 20% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 464/2012, pelo pagamento por serviços não realizados relativos à construção e instalação de 6 poços tubulares, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 204.600, cuja responsabilidade solidária deve recair sobre os senhores Emilson de Borba Cunha, José de Arimatea Gomes e AN Construção e Empreendimentos Limitada, que igualmente devem ser sancionados com a aplicação de multa individual de 20% proporcional ao dano. Nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 18. Pelo pagamento por serviços não realizados relativos à contratação técnica de fornecimento de mão de obra na área de engenharia civil e arquitetura, o ressarcimento ao erário no valor de R$ 19.984,84, cuja responsabilidade solidária deve recair sobre os senhores Emilson de Borba Cunha, Willis Robert Alves da Silva e Camelo Construções Limitada, que igualmente devem ser sancionados com aplicação de multa individual de 30% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1 da Lei Complementar 464/2012. 19. Pela ausência de retenção de contribuição previdenciária, o pagamento de multa individual de R$ 5.897,95. Lei Orgânica, artigo 107, inciso 2, linha B, e regimento interno, artigo 233, inciso 2, linha B, aos senhores Emilson de Borba Cunha, Willis Alves da Silva e Natália Pérez Lizuca. 20. Pela ausência de planejamento adequado da contratação realizada por meio do pregão 64/2012, o pagamento de multa individual no valor de R$ 5.897,95 aos senhores Emilson de Borba Cunha e Wildnes Robert Alves da Silva. 21. Pelo superfaturamento do contrato originado no pregão 064/2012, o ressarcimento ao erário no valor de R$ 187.700
R$ 68,42, cuja responsabilidade solidária deve recair sobre os senhores Emilson de Pova Cunha, Willis Robert Alves da Silva, Natália Pérez Lizuca e Construtora Menezes Limitada, que igualmente devem ser sancionados com a aplicação de multa individual de 20% proporcional ao dano, nos termos do artigo 107, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 464/2012. Destacar que todos os valores deverão ser devidamente atualizados, correção monetária e juros de mora, na forma prevista na lei orgânica deste tribunal e no regimento interno. Quinto, por representar imediatamente ao Ministério Público Estadual para fim de apuração da prática de ato de improbidade administrativa ou ilícito penal. 6. Por fim, pela emissão de parecer prévio exclusivamente no sentido de que seja incluído o nome do senhor Emilson de Borba Cunha na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral para fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010, submetendo a Câmara Municipal de Guamaré para decisão. Por fim, transcorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso, em face do presente decisão, deverá a Diretoria de Atos e Execuções, DAE, desta Corte, certificar o seu trânsito em julgado e, por conseguinte, adotar os procedimentos necessários à execução, especialmente o disposto no artigo 107 e 118 da Lei Complementar Estadual número 464/2012. Sendo assim, por impulso do voto emanado, em atenção aos termos do artigo 13, parágrafo 1º da Resolução número 005/2024, TC, apresento nesta sessão presencial, com as mais respeitosas vênias, o meu voto divergente. É o que importa relatar. Boa fundamentação e voto. Da análise dos autos, observo que o senhor Emilson de Borba Cunha, em face das impropriedades identificadas no relatório 022/2013 DAN, evento 5, folha 177/207, arguiu em sua defesa que ficou impossibilitado de apresentar documentação comprobatória relacionada à concessão de diárias e com recurso do royalties, além do termo de convênio para pagamento e locação do imóvel para alojamento do delegado lotado no município, em razão dos documentos terem sido apreendidos na Operação Máscara Negra, requerendo a suspensão do processo até a decisão final da ação judicial. Com a devida vênia à conclusão do conselheiro relator, entendo que a construção processual deve ser reaberta porquanto não terem sido esgotados todos os meios de colheita de prova na busca da verdade material. Da leitura da decisão proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Natal, no processo 100.458-18.20.0105, ao deferir pedido de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público Estadual, constata-se que a determinação incluiu, além da Secretaria de Turismo, a apreensão de documentos e computadores da Prefeitura Municipal de Guamaré. Embora a Operação Máscara Negra tenha sido deflagrada para desarticular esquema de contratações fraudulentas de shows musicais e sua estrutura que eram originadas na Secretaria de Turismo, é possível que no cumprimento da determinação judicial no endereço da Prefeitura Municipal tenham sido apreendidos documentos que são relacionados com as outras irregularidades apontadas no relatório 22/2023
dan, notadamente o pagamento de despesas com recursos de royalties. A despeito de parte das despesas terem sido consideradas comprovadas pelo corpo técnico, permanece a necessidade de comprovação de multosa quantia, acima de 10 milhões de reais, que pelas alegações defensórias não foram, em razão de busca e apreensão de documentos por ordem judicial. Tal fato justifica a busca pela verdade material, cujo alcance pressupõe a observância, dentre outros princípios, do princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Referido artigo determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Diante dessas circunstâncias, concluo que é necessária a reabertura da instrução processual para que seja possibilitado o compartilhamento dos documentos apreendidos por força da ordem judicial. A respeito da matéria, relevante registrar precedente desta Corte de Contas, acordo número 732/2013, pleno, em que foi reconhecida a possibilidade de compartilhamento de provas com vista à elucidação dos fatos a serem apurados e sujeitos ao julgamento desta Corte de Contas, o que entendo aplicar-se ao caso em análise. Impõe-se, por conseguinte, que seja solicitado à Promotoria de Justiça da Comarca de Macau o compartilhamento dos documentos apreendidos pela ordem judicial exarada nos autos do processo número 100.458, 18.2013, 8.20.0105, bem como das provas colhidas na superveniente ação penal relacionada. Concluindo o voto, diante do exposto, voto pela reabertura da instrução processual, a fim de que seja solicitada à Promotoria de Justiça da Comarca de Macau compartilhamento dos documentos apreendidos pela ordem judicial constantes nos autos do processo 100.458, 18.2013.820.0105, bem como das provas colhidas na superveniente ação penal relacionada. É como voto e passa a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Meu presidente, bom dia a todas e a todos. Nós estamos inaugurando hoje uma nova dinâmica, né? Porque, na verdade, apenas para esclarecimento, o julgamento já foi concluído, né? Mas, por força da resolução, disciplina o plenário virtual. Quando há um voto divergente, o prolator do voto divergente tem o dever de trazê-lo, né, na sessão imediatamente posterior ao julgamento da sessão virtual, ou, quando não possível, em função do tempo, na sessão seguinte, né? Ou nas sessões seguintes. E é justamente o que Vossa Excelência está trazendo. Mas é importante que eu consignar, vamos dizer, o outro lado da história, né? Vamos dizer, quais são as razões pelas quais eu compreendi, diante até mesmo do tempo do processo, não acatar o que foi sugerido pela defesa lá no ano de 2013. Eu vou ler aqui a parte do voto sobre o tema e fazer os esclarecimentos. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que, em relação aos recursos dos royalties, a Prefeitura de Guamaré, no ano de 2012, gastou R$ 31.336.015,94. Isso se pode constatar diante de pesquisa no site do governo federal. O corpo técnico
no evento 1, folhas 16 a 29, ele requereu a comprovação de despesas do royalties no valor total de R$ 23.314.003, certo? Desse valor de despesas em que o corpo técnico requeriu a comprovação das mesmas em termos documentais, o gestor deixou de exibir a soma de R$ 10.883.005,94. Ou seja, os 23 milhões e 300 e poucos mil em que foi requisitado de despesa, em termos de comprovação, ele juntou parte da documentação, tanto é que o corpo técnico só imputou o dano de R$ 10.883.005,94, porque nesses casos não houve a comprovação das despesas. O corpo executivo fez, inclusive, uma tabela mostrando as despesas, muitas das despesas que foram os dedos sacados, cheques, transferências online feitas, de valores vultuosos, de 250 mil, de 160 mil, de 100 mil, de 200 mil e por aí vai, em que simplesmente não há comprovação dessas despesas. Então, o primeiro aspecto que eu quero ponderar é isso. Nós não pedimos a devolução integral de tudo que foi gasto nos royalties, mas apenas 34,73% do que foi despendido, recursos públicos, vindo dessa receita de royalties. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de ponderar é isso. No mais, eu vou ler aqui a parte do voto em que eu trato dessa matéria para a gente compreender e publicizar. Em relação à prestação de contas das despesas públicas efetuadas com recursos oriundos dos royalties, o corpo técnico apontou que não havia documentação comprobatória de parte das despesas, no montante já dito de R$ 10.883.005,94. Dentro disso, pugnou pelo ressarcimento dessa quantia. Eu vou citar aqui o que diz o corpo técnico. O exame procedido nos extratos bancários da conta corrente 192-1 da Caixa Econômica Federal e de número 8337/2 e número 8452/2 do Banco do Brasil na agência número 4154/8 do Banco do Brasil S.A., específica dos royalties, referente à cota parte do Fundo Especial de Petróleo, lei número 7.990/89, e cota parte do Fundo Especial do Petróleo, FEP, verifica-se que no exercício analisado foram efetuados pagamentos no valor de R$ 10.883.005,94, conforme demonstrado no anexo 2, que no discorrer da análise observa a inexistência dos documentos comprobatórios das despesas. Em razão disso, ficando o ordenador de despesas, caso não apresente justificativos cabíveis por ocasião de sua defesa, sujeito ao recolhimento. Fecho aspas. Citado o senhor Emílcio de Borba Cunha, aduziu que a documentação tinha sido apreendida por ordem do Poder Judiciário no âmbito da Operação Máscara Negra, razão pela qual pugnou pela suspensão dessa questão no TCE. Veja bem, ele pediu que o processo fosse suspenso, abro aspas, até que seja encerrado o processo na Justiça Comum, que trata desse mesmo objeto e que dificulta a juntada de documentos, fecho aspas. Isso ele alegou lá em 2013, né? Na hipótese dos autos, tem que o senhor Emílcio de Borba Cunha, na condição do prefeito municipal de Guamaré, no tocante a 2012, violou tal dever em relação às despesas analisadas na presente sessão, isto porque deixou de apresentar a documentação requisitada por esta Corte de Contas. Acerca dos argumentos defensores apresentados, eu disse no voto, porque devem ser prontamente rechaçados, no momento por não terem sido acompanhados de mínimo lastro probatório. A uma, porque a prestação de contas solicitada dizia respeito a despesas executadas com recursos de royalties durante todo o exercício de 2012 em diversas áreas da gestão municipal. Por outro lado, a Operação Máscara Negra, no bojo da qual, segundo a defesa, toda essa documentação teria sido apreendida. Curioso, dos 31 milhões e dos 23 milhões requisitados pelo corpo técnico, 10 milhões tinham sido apreendidos e os outros 13 milhões não teriam sido apreendidos. A documentação, essa documentação, se foi apreendido, só foi apreendido parte da documentação, a outra não foi, tinha como comprovar 13 milhões e não tinha como comprovar 10 milhões e 800 mil reais. Se foram pegos todos os computadores da prefeitura, então vê que já por aí a defesa começa a ruir. Por outro lado, a Operação Máscara, como eu disse, no bojo da qual a defesa, segundo a defesa, toda essa documentação teria sido apreendida,
foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de desarticular esquemas de contratação fraudulenta de shows municipais, estrutura de palco, som, trios elétricos e decoração para eventos realizados entre os anos de 2008 e 2012. Ou seja, percebe-se que não há identidade de objeto entre os documentos requisitados por este tribunal e os documentos apreendidos por ordem judicial. Demais disso, não se observa nos autos que o defendente tenha atuado para comprovar a lisura das despesas públicas questionadas. Não se verifica, por exemplo, que o senhor Emílio de Borba Cunha tenha solicitado liberação de cópias dos documentos supostamente apreendidos ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público Estadual. Salientes que a citada Operação Máscara Negra foi deflagrada há mais de 10 anos, em abril de 2013, e que até o presente momento o responsável nada fez para juntar esses documentos aos autos, por demonstrar que toda a documentação estava em posse do Poder Judiciário. Então, assim, o que levou a minha leitura, senhor presidente, de julgar o processo, é porque, vamos imaginar aqui, vamos fazer aqui um exercício de imaginação de um homem médio. Imaginemos se Vossa Excelência, se o conselheiro Antônio Edson, se o procurador Otto de Medeiros Alves tivesse sob a sua batuta uma acusação de dano errado de mais de 10 milhões de reais, de 11 milhões de, quase 11 milhões de reais. Isso no ano de 2013. O processo foi incluído em pauta, já faz um tempo, agora no ano de 2024. Eu perguntaria, se tudo que o gestor alegou da defesa fosse verdade, o que é que nós faríamos numa situação dessa? A gente deixaria, durante quase 11 anos, essa situação da forma como está, alegando defesa lá em 2013, que esse documento tinha sido apreendido pelo Poder Judiciário, e deixasse por isso mesmo? Quer dizer, o que é que se exige de um homem médio? E essa pergunta a gente sempre deve fazer quando estivermos diante de uma situação como essa. O homem médio teria lá atrás requerido cópia dessa documentação, teria pedido digitalização dessa documentação. Mas e agora, depois de 11 anos, sabendo que o processo vai entrar em pauta? Eu teria providenciado. Será que ele teve 11 anos para fazer isso? Ele não teve tempo para juntar essa documentação? Ele não teve tempo para provar, pelo menos que requereu ao Ministério Público, requereu ao Poder Judiciário acesso à documentação? Quer dizer, essa leitura foge do homem médio. Uma pessoa minimamente responsável teria ido atrás. Como eu tenho certeza que eu teria, como Vossa Excelência teria, como o conselheiro Antônio Neto teria, como o procurador Otto também teria. Qualquer homem médio teria tomado uma atitude para justamente comprovar e tirar a pecha da acusação de que ele desviou quase 11 milhões de reais. Então, se lá atrás ele não fez, e depois de 11 anos ele não fez, a presunção milita contra ele e não a favor dele. Né? Então, é muito complicado raciocinar de forma diferente. Além do mais, senhor conselheiro presidente Paulo Alberto, nós temos que levar em consideração outra perspectiva. O julgador ele não pode substituir a obrigação da parte. Quem faz a defesa e quem se defende é o responsável, é o gestor acusado, o defendente, não é o julgador. Essa obrigação de evidenciar, pelo menos, que tentou ter essa documentação consigo, se for verdade que ela realmente foi apreendida, porque o que tem nos autos, a presunção milita contra essa premissa, mas se foi verdade isso, quem tem que fazer às vezes disso é a parte, não é o tribunal. Você imaginemos agora se todo o processo que a parte alegar que houve uma dificuldade de pegar essa documentação, de consultar essa documentação, porque, por exemplo, deixou de ser prefeito, né? E ele não teve acesso, está tendo dificuldade de acesso. E ele simplesmente não prova nem, por exemplo, que entrou com ação judicial, que entrou com requerimento administrativo. Aí o tribunal vai parar o processo para ir atrás dessa documentação. Quer dizer, a gente está invertendo o ônus da prova. O ônus da prova, ao invés de ser do gestor, vai passar a ser do tribunal, vai passar a ser de Vossa Excelência enquanto relator, da minha pessoa enquanto relator. Né? Então, assim, essa dinâmica, ela gera um problema extraordinário
na efetividade da atuação do tribunal, porque transfere para o tribunal um ônus que não é dele, o ônus é do gestor. Quem tem o ônus de prestar contas não é o conselheiro relator do processo. Quem tem o ônus de prestar contas é a parte, é o gestor, aquele que administra recursos públicos. E se eu tenho um gestor que foi acusado de dano errado de quase 11 milhões de reais, e ele, durante 11 anos, nada faz para provar a boa aplicação de recursos públicos, evidentemente, não sou eu que tenho a obrigação de fazer, senhor presidente. Com esses esclarecimentos, eu espero ter evidenciado quais foram as razões pelas quais eu mantive o processo em pauta e, evidentemente, proferi o meu voto na linha da condenação pela omissão gravosa, a meu juízo, do dever de prestar contas de uma quantia significativa e que ele pelo menos poderia, o gestor condenado, poderia pelo menos ter juntado um requerimento administrativo ou uma ação judicial, no sentido se for verdade o que ele disse, que os autos evidenciam o contrário, que essa documentação foi apreendida. Curiosamente, só parte dela, porque dos 23 milhões que foram solicitados de documentos comprobatórios pelo Ministério Público, 13 milhões ele comprovou e não comprovou esses quase 11 milhões de reais. Obrigado, senhor presidente. Não. Conselheiro Antônio Ed, deseja fazer alguma consideração? Muito bom dia a todos. Presidente, eu vou aqui reafirmar o voto que já havia proferido na sessão virtual, acompanhando nesse caso o relator, o conselheiro Carlos Thompson. Aqui considero que em alguns processos em que se faz inspeções que envolvem a verificação, né, da regularidade da aplicação de recursos em diversas pastas, em diversas áreas no âmbito da gestão municipal, eu tenho tido a preocupação de, nos casos em que há documentação comprobatória da despesa regular, notas fiscais, processo de liquidação regular realizado, só imputar dano ao erário quando há, por parte do corpo técnico, elementos, ainda que indiciários, que demonstrem a incompatibilidade da despesa com, enfim, dos valores com a efetiva utilização dos recursos no âmbito das finalidades que demonstrem, de fato, o alcance do interesse público. Em alguns casos, sobretudo em despesas de combustíveis, eu venho até, muitas vezes, divergindo do corpo técnico, quando o corpo técnico relaciona todas as despesas de combustível, por exemplo, de um determinado período, mesmo havendo processos de pagamento, com notas fiscais, liquidação regular da despesa, muitas vezes o corpo técnico imputa o ressarcimento em razão de não, por exemplo, não terem sido lançadas nas notas fiscais a quilometragem do veículo e a placa do veículo. Quando não há demonstração por algum critério razoável de que a despesa seria incompatível, por exemplo, com a frota de veículos do município, com uma quilometragem média, né, a ser razoavelmente apurada a partir de critérios técnicos, eu normalmente divirjo contra a imputação do ressarcimento erário. Mas me parece que no caso dos autos aqui, de fato, como bem pontuou o relator, a gente está diante de situações em que não há documentação hábil a comprovar a regular utilização dos recursos. Não há sequer, por exemplo, os processos de pagamento, né? Então, nesses casos, eu acompanho a imputação, né, de ressarcimento erário diante da não comprovação, né, das despesas. Por isso, eu reafirmo o voto que já proferi no âmbito do plenário virtual, acompanhando o relator, nesse caso. Ok, então, voto divergente vencido. Eu voto também, vou resumir, diante do adiantado da hora já desta Câmara, votando pelo arquivamento do processo e passando adiante da minha pauta
Pelo arquivamento, senhor presidente? Não seria o arquivamento, não, seria o como é. Não, presidente. Você diz o caso de Guamaré? Não, não, ao contrário, peraí. Me enrolei, ainda estou enrolado com a legislação aqui do plenário virtual, então seria Não. votando, lógico, por maioria de votos, prevalecendo o voto do conselheiro Carlos Thompson. É isso? Isso, isso. É como eu disse, Vossa É, Excelência, a missão de trazer o voto divergente é apenas para, vamos dizer assim, dar maior é, publicidade, né? Mas assim, o julgamento exatamente. já foi encerrado, Isso, já exatamente. foi concluído. Não houve pedido de, Vossa Excelência não pediu vista, nem pediu destaque, votou já divergentemente, Vossa Excelência está apenas apresentando seu voto divergente. Exato, Né? exatamente. Isso Que eu acho também que há uma limitação até mesmo, vamos dizer, tecnológica. A gente ainda não está com a possibilidade de, de exibir o voto divergente, pois é, vamos dizer, virtualmente também. Essa também, deve ser a próxima etapa. exatamente, como assim Né? como o voto conclusivo também. Viu? Aí, então, com maioria de votos, prevalece o voto do conselheiro Carlos Thompson. Agora passa a ordem do dia e tem um processo na minha pauta original, que é do município de Georgino Avelino, Prefeitura Municipal do Senador Georgino Avelino, processo 7.600/2019, análise de gestão fiscal, exercício de 2015, Edival Bezerra de Lima é o responsável. Em análise prefacial da matéria, na informação, o corpo técnico apontou como impropriedades a ausência de publicação do relatório resumidos da execução orçamentária e réus do primeiro, segundo, quarto e quinto bimestre de 2015, assim como não envio a esse tribunal dos seus comprovantes de divulgação. Desta feita, após diversos andamentos processuais, e exauridos os esforços da DAE na tentativa de localização do senhor Edival Bezerra de Lima, o então conselheiro relator determinou a DAE providências quanto à citação por meio da publicação do edital no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, comunicação esta que restou efetivada. Entretanto, o responsável manteve-se inerte, razão pela qual fora declarada a sua revelia, e em mês no expediente foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para fins de manifestação, nos ditames do artigo 159 e 200, parágrafo 4 do Regimento Interno desta Casa. De posse dos autos, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da matéria e imputação de multa, através do parecer número 93/2020. Dando continuidade ao feito, esse caderno eletrônico foi redistribuído para esta relatoria nos termos do artigo 117, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Corte. Assim, em seguida, determinei a reabertura da instrução processual e o envio dos autos ao corpo técnico para fim de quantificação dos valores das multas aplicáveis ao responsável em razão do atraso na prestação de contas, exercício de 2015. A diretoria da administração municipal manifestou-se e se asseverasse que, em oposição ao constatado na informação 027/2020, o município publicou e enviou via CIAI o comprovante de publicação do réu do primeiro, segundo, quarto e quinto bimestre do exercício de 2015, conforme prazo estabelecido, legislação em vigor à época. Assim, sendo por despacho incerto no evento 46 destes autos, determinei o envio dos autos ao Ministério Público para fim de pronunciamento conclusivo. Por fim, através do parecer número 57,
2024, em harmonia com a última manifestação do corpo instrutivo, acima esposado, o Partido de Contas opinou pela aprovação da matéria na forma do artigo 73 da Lei Complementar Estadual 464/2012, pelo consequente arquivamento do feito. É o que importa relatar, passo a fundamentação e voto. Inicialmente, importa destacar que o corpo técnico da ADAM, em análise sumária da matéria, através da informação, apontou a existência das seguintes irregularidades: ausência de publicação e de encaminhamento dos comprovantes de divulgação do relatório resumidos, de execução orçamentária, réus e alusivos ao primeiro, segundo, quarto e quinto bimestre do exercício financeiro de 2015. Entretanto, em oposição ao constatado na peça técnica supramencionada, e conforme se depreende dos termos da nova análise efetivada pela unidade instrutiva da ADAM, por meio da informação 256/2023, o município publicou e enviou via CIAI o comprovante de publicação do réu do primeiro, segundo, quarto e quinto bimestres do exercício 2015, conforme prazo estabelecido na legislação em vigor à época. Neste cerne, corroborando com o último entendimento do corpo técnico antedito, o Ministério Público de Contas apresentou seu pronunciamento ratificando a ausência nos autos de irregularidades cometidas pelo gestor em destaque, opinando pela aprovação da matéria, na forma do artigo 73 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, e, por fim, pelo arquivamento deste caderno eletrônico. Desta feita, após consulta ao CIAI deste TCE e pelo parquet especial, restou comprovado que todos os dados tidos preliminarmente como ausentes foram tempestivamente alimentados pelo gestor em epígrafe, afastando assim a existência de irregularidades perpetradas pelo responsável e, consequentemente, a aplicação de penalidades sendo, portanto, consideradas regulares as contas sob exame, nos moldes do artigo 73 da Lei Complementar 464/2012. Concluindo o voto ante o exposto, em consonância total com a informação conclusiva dos servidores da ADAM e com o parecer do parquet especial, voto pela irregularidade das contas da Prefeitura Municipal do senador Georgino Avelino, conforme no artigo 73 de seu parágrafo 1 da Lei Complementar 464/2012, no que pertine à publicação e ao que enviou via CIAI dos comprovantes de publicação dos réus do primeiro, segundo, quarto e quinto bimestres do exercício de 2015, determinando a devida quitação ao gestor responsável, senhor Edival Bezerra de Lima, e o arquivamento do feito. É como voto. Só tendo esse processo na sessão ordinária, passo a palavra agora ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, eu já saudei a todos. Eu só tenho também um processo a relatar na sessão de hoje. É o de 1238/2022. Traz de comunicação de supostas irregularidades apresentadas. Comunicação apresentada por equipe fiscalizatória da DAP, deste tribunal, constituído inicialmente pela portaria 35/2021, CSEX-TCRN, com a finalidade de realizar acompanhamento de atos e procedimentos de admissão de pessoal praticados pelos municípios e pelo Estado do Rio Grande do Norte durante o período de pandemia do Covid-19, uma adaptação do Plano de Fiscalização anual 2021-2022, identificada pelo Código ID 53/2021, fecho aspas. Na peça inaugural anexada ao 16, a equipe fiscalizatória da DAP aduz que há servidores contratados temporariamente pela Prefeitura Municipal de Goiânia, por prazo que, em razão de reiterações das contratações, supera 12 meses, em desacordo com a Lei Municipal 2087/2021. Alega, ademais,
que a existência de lei municipal sobre a matéria não é o único requisito constitucional para ensejar o arcabouço normativo e fato que justifica as contratações por tempo determinado e pessoal. São os demais: situação de calamidade pública, funções de caráter temporário e não permanentes, isto é, não ligadas ao funcionamento corriqueiro da administração da prestação de serviços públicos, prazo determinado do contrato, ampla publicidade e pessoalidade das contratações, proporcionalidade perante o quadro de servidores efetivos que ingressam aos quadros por meio de concurso. Fecho aspas. Severo Trocin, que, considerando o alto número de contratações temporárias nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, constatou que 49% dos vínculos da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Goiânia referiam-se a contratações temporárias de pessoal em fevereiro de 2022. 49%, as quais totalizavam naquele mês 881 vínculos, superando inclusive os 741 vínculos efetivos, o que representa, segundo a equipe fiscalizatória, desproporção do quadro funcional do Poder Executivo Municipal. Em razão dos achados reportados, a equipe fiscalizatória da DAP postulou no item, abro aspas, 6, conclusão e proposta de encaminhamento, fecho aspas, da peça processual do evento 16, a. O recebimento e processamento da representação em caráter seletivo e prioritário. B. A citação da senhora Rosanira Galvão, prefeito do município de Goiânia, para o exercício do direito de defesa. C. Emissão de declaração de nulidade das contratações temporárias elencadas no anexo 1 da peça processual do evento 16, abro aspas, com modulação de efeitos, a fim de que em 60 dias a Prefeitura Municipal de Goiânia promova a rescisão dos contratos mediante ato rescisório, devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios, sob pena de multa diária, com base no artigo 110 da Lei Complementar Estadual 464/2012, fecho aspas. Proferir decisão recebendo o presente feito como representação, determinando sua tramitação em caráter seletivo e prioritário com o registro respectivo pela DEE e atribuindo caráter de tutela provisória à pretensão da DAP contido na letra C do item 6. Conclusão e proposta de encaminhamento da peça processual do evento 16. Com isso, determina que a DAE procedesse à notificação da senhora Zanira Galvão, prefeita municipal de Goiânia, no endereço da Prefeitura Municipal, para que, no prazo de 72 horas, manifestasse a respeito da pretensão de tutela provisória e de natureza cautelar. Por fim, a DAE para o registro do caráter seletivo e prioritário em relação ao processo e ato contínuo, a DAE para a efetivação da comunicação processual hora determinada. Em defesa prévia, responsável sustentou o perigo de dano reverso, visto que a declaração de nulidade de 400 contratos temporários com a finalização desses 60 dias, em suma, prejudicaria quase a totalidade da prestação dos serviços públicos municipais, causando grave dano à população, pois a maioria presta serviço essencial. Por último, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer 348/2022, opinando pela concessão de medida cautelar, com ordem de suspensão dos efeitos dos contratos questionados, incluindo os pagamentos, sob pena de apuração de dano erário e multa, ressalvados os vínculos essenciais, tais como educação, saúde e segurança, cabendo à municipalidade comprovar o cumprimento da decisão com publicação dos atos administrativos no Diário Oficial, além do monitoramento pelo corpo técnico. Por meio do acordo 289/2022, foi deferida a medida cautelar requerida pela Comissão de Fiscalização, cujo conteúdo segue. Aqui eu vou dispensar a leitura do conteúdo do acordo e de que, após a concessão da medida cautelar e devida citação, a prefeita do município de Goiânia, por intermédio de procuradores municipais, apresentou pedido de reconsideração. Na peça recursal, recorrente insurge contra as determinações contidas nos itens D e E do acordo vergastado, porquanto entende devam ter continuidade as contratações temporárias nas áreas de saúde, educação, segurança e assistência social. Postura, portanto, conhecimento e o provimento do pedido de reconsideração para que seja parcialmente reformado o acordo 289/2022, TC, primeira Câmara. Proferir decisão no evento 78, inadmitindo liminarmente o recurso ante a sua impertinência em face de decisões colegiadas de natureza interlocutória, e como determinei a intimação da prefeita e da Prefeitura Municipal para comprovar o cumprimento das obrigações contidas no acordo 289/2022. Intimadas as responsáveis, Prefeitura Municipal de Goiânia e sua gestora, Prefeita Municipal Zanira Galvão, quanto ao teor da decisão, estas se mantiveram inertes, consoante certidão exarada pela DAE. Já se pronunciar, o Ministério Público de Contas apresentou o parecer 497/2023, afirmando a irregularidade das contratações, bem como o descumprimento das determinações contidas no acordo 289/2022, de modo que concluiu pela irregularidade da matéria e necessidade
de aplicação de multa à gestora responsável em razão do descumprimento do acordo e pela inobservância dos requisitos para a contratação temporária, aplicando multa por cada contrato temporário irregular, bem como pela declaração de nulidade de todos os contratos temporários elencados na representação apresentada e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para eventual apuração de responsabilidade civil, melhor dizendo, e criminal da gestora. Posteriormente, o município de Goiânia apresentou a petição constante do processo apensado número tal, em que alegou ter adotado medidas de adequação, como o envio de 2 projetos de lei ao Poder Legislativo, um deles criando 409 cargos e o outro solicitando a imediata realização do concurso público, que o artigo 3º do Decreto 15 de 28 de 2023 determina que o Poder Executivo Municipal convoque imediatamente todos os aprovados em número igual, equivalente aos de contratação temporária, a oportunidade em que informou que no exercício seguinte diminuiria o número de contratações temporárias. Emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, expugnou pelo envio dos autos a DAE, melhor dizendo, DAP, para análise do cumprimento da medida cautelar expedida. Novamente, o município de Goiânia juntou petição aos autos, processo apensado número tal, já agora em 2024, e que reiterou os argumentos exposados no processo apensado de 2023 e acrescentou que a Lei Municipal 2.217/2023 criou 24 cargos de guarda municipal, que inclusive já teria concurso deflagrado. Ao final, pediu a relativização do acordo no que tange a realização de contratações temporárias, pois seria preciso um lapso temporal longo entre a autorização, realização do concurso, convocação e posse dos aprovados. No meio da informação juntamente 111, a DAP concluiu que, pelo cumprimento parcial do item C e descumprimento dos itens D e E do referido acordo, dada a realização de 382 novas contratações temporárias e o significativo número de contratos de pessoal por prazo determinado vigentes no quadro da Prefeitura Municipal de Goiânia. Em virtude do descumprimento constatado, entendemos que devem ser aplicadas as multas previstas nos itens D e E do Acordo 289/2022. Por fim, também salientamos que deve ser emitida a recomendação no sentido de que o município providencie a remessa de informações por meio do CIA e concurso, a partir da publicação dos editais de abertura dos respectivos certames, inclusive devendo encaminhar as informações pertinentes ao concurso de guarda municipal, já se encontra em execução e cumprimento da resolução 29/2022 TCE, fecho aspas. Depois, o Parque de Contas emitiu o parecer 136/2024, que opinou pela aplicação de multas à gestora responsável pelo descumprimento dos itens C, D e E do Acordo 289/2022, TC, bem como pela expedição de recomendação à Prefeitura Municipal de Goiânia nos termos sugeridos na informação técnica retro. No meio do despacho, no evento 121, remitiu os autos à DAP para que informasse a quantidade atual de contratos temporários e cargos efetivos existentes no referido poder, hora fiscalizada, diligência extra que foi cumprida a informação anexada ao evento 125. Por fim, emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este foi juntado à cota ministerial 27/2024, reiterando o parecer junto ao evento 118. O relatório passa a decidir. Eu, inicialmente, aqui enfrento com uma preliminar de ofício da competência do tribunal para apreciar os atos de admissão a qualquer título no serviço público, que abrange por conselho carológico a fiscalização de todos os atos precedentes, a exemplo de forma de recrutamento, se por concurso público ou mediante contratação temporária para atender a excepcional interesse público em suas fases interna, que é planejamento, e externa, execução, matéria que não foi objeto de julgamento do EE número 848/826 pelo Supremo Tribunal Federal. Vou dispensar a leitura na preliminar, que já é do conhecimento de Vossas Excelências. Análise agora o item 2 do voto 2.2. Consoante se observa do evento 56 e 57, tanto a Prefeitura Municipal quanto o município de Goiânia foram devidamente citados, não tendo oferecido defesa em tempo hábil. Por esse motivo, decreto as suas revelias. A representação apresenta como tema a admissão do serviço público. Aí aqui, senhor presidente, eu também vou resumir. Eu faço aqui colocações de ordem técnico-jurídica, no sentido de evidenciar quais são o disciplinamento constitucional acerca da contratação temporária por excepcional interesse público. Cito aqui decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, sobre a temática, que é justamente o RE o RS, acho que é o 658.026, Minas Gerais, e também várias outras decisões do Supremo nessa linha, a DI 2229, 2987,
3430, são diversos precedentes supremos sobre essa temática. De que, em hipótese, verifica-se que as contratações apontadas pelo corpo técnico em virtude de reiterações de respeito o prazo limite de 12 meses, conforme o artigo 3º da Lei Municipal 2087/2013. Eventos 9 e 10. Ademais, o alto número de contratações temporárias nos primeiros meses de 2022, 881 contratos ativos, gerando significativa desproporção no quadro de pessoal em relação aos servidores efetivos, 741 vínculos. Você tem mais vínculo de contrato temporário do que efetivo, revela o desvirtuamento do Instituto que torna os contratos em tese nulos por afronta direta à norma municipal e ao texto maior, em particular ao princípio do concurso público. Existe-se ainda que foram identificados contratos temporários para diversos serviços ordinários permanentes, agente comunitário de saúde, assistente social, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, coordenador pedagógico, copeira, coveiro, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gari, lavadeira, melhor dizendo, lombador, maqueiro, massagista, médico, merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquina pesada, operador de poço tubular, orientador social, porteiro, professor de música, psicólogo, recepcionista, secretário escolar, técnico de enfermagem, vigia, visitador social, zelador, etc. O que é vedado, conforme o entendimento da nossa Suprema Corte, é assim. Ou seja, verifique claramente de respeito às condicionantes contratuais referentes à excepcionalidade, à necessidade temporária e à vedação à contratação para serviços ordinários permanentes do poder público, que caracteriza flagrante afronta ao princípio do concurso público, no mínimo por falta de planejamento. Acrescente-se nesse sentido que, em consulta à folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Goiânia do mês de março de 2024, pela DAP, evento 125, foi identificado que existem 846 contratos temporários por excepcional interesse público ativos, conforme discriminado abaixo. Abraço. Em cumprimento ao que foi solicitado, fizemos a análise da última folha de pagamento enviada pelo município de competência, março de 2024, a CIDP, anexo ao evento 124. Assim, constatamos de um total de 2.063 servidores, 846 são servidores contratados temporariamente e 998 são servidores efetivos. Fecho aspas. Considerando que no total, a Prefeitura informou ao CNP que possui 2.063 vínculos quantitativos desses contratos temporários na folha de março, representa 41% de seu quadro funcional. Essa proporção exorbitante denota a gravidade da situação do município e comenta, de modo que a manutenção dos contratos temporários ativos da Prefeitura Municipal evidencia que os contratos denunciados no presente processo não se revestem de excepcionalidade. Pelo contrário, representam uma situação permanente no município. Nesse sentido, a jurisprudência desta Cor de Contas, que tem considerado irregular a contratação temporária para excepcionar interesse público nos casos em que, 1, há excesso de contratações temporárias, 2, não se verifica a excepcionalidade da contratação, ou 3, não se encontram preenchidos os requisitos constitucionais e legais. Vejamos, aqui eu cito como precedentes o Acordo 186/2021, relator para o Acordo este conselheiro. O Acordo 304/2022, segundo a Câmara, relator Renato Dias. O Acordo 196/2002, primeira Câmara, relatora, então, conselheira Maria Adélia. E o Acordo 105/2021, primeira Câmara, de minha relatoria. Quanto ao exposto, entendo necessária a aplicação de multa de R$ 98.299,20, nos termos do artigo 107.2b da Lei Complementar Estadual 464/2002, com a gradação dada pelo artigo 323 do Regimento Interno, qual seja, a partir da grande quantidade de contratações, em 5 vezes o valor de R$ 19.659,84. Já atualizado pela Portaria 24/2024, de 19 de janeiro de 2024, a Prefeita Municipal, senhora Rosane Galvão, e ao município de Goiânia, sem prejuízo de remessa imediata do cópia dos autos para o Ministério Público Estadual. Acerca do quanto sancionatório, esclareço que levei em consideração a multiplicidade das irregularidades praticadas, tendo em vista que está a se falar de inúmeras contratações temporárias em desacordo com o ordenamento jurídico, bem como precedentes desta Cor de Contas sobre a matéria. Destaco nesse sentido que, quando o julgamento do processo 4.342/2019, Acordo 105/2021,
em 8 de abril de 2021, de minha natureza, em que foram identificadas 332 contratações temporárias irregulares, a primeira Câmara de Contas decidiu pela aplicação de multa no valor de R$ 48.164,43, ou seja, de R$ 126,08 por contrato. Já no julgamento do processo número 346/2019, em 1º de julho de 2021, de relatoria do conselheiro Francisco Portugal Cavalcante Júnior, que foram apontadas 234 contratações temporárias, a primeira Câmara, seguindo o voto divergente por mim apresentado, infligiu a multa de R$ 32.109,62 ao responsável, equivalente a R$ 137,22 por contrato. Em outro julgado, esse mais recente, de minha relatoria, processo 4939/2019, julgado em 30 de maio de 2023, foi imputada a multa de R$ 56.323,53, que equivale a R$ 162,31 por contrato. Desse modo, como estamos diante da manutenção de 846 funções temporárias, entendo cabível e razoável a aplicação de sanção no patamar de R$ 98.299,20, conforme atualizado pela portaria 24/2024 GPTCE, que equivale a R$ 116,19 por contrato. Analiso agora aqui o item 2.2 do voto. Com vista a juros, desculpa, em consulta à folha de pagamento de março de 2024, dados recentes apresentados pelo jurisdicionado verificam que a situação funcional da municipalidade continua irregular, tendo inclusive havido aumento no número de contratações temporárias. Diante disso, desde que a situação funcional da municipalidade se mostra complexa e merece maiores ponderações a respeito do saneamento, como veremos adiante, pois, consoante já se assentou por ocasião do acordo que concedeu medida cautelar, a ruptura imediata de todos os contratos temporários e irregulares naquela oportunidade geraria uma estabilidade administrativa capaz de comprometer serviços essenciais, causando impacto social negativo e indesejado. Nós especificando a proibição de efetuar novas contratações e rompimento imediato de todos os contratos temporários e irregulares, sem qualquer planejamento, apenas visando reduzir a despesa com o pessoal ao patamar baixo, limite potencial associado a eventual deflagração de procedimento administrativo, paralisação do concurso público, inviabilizaria serviços públicos essenciais, o que não é prudente nem aconselhável, motivo pelo qual foi fixado um prazo razoável para que a municipalidade pudesse providenciar as adequações sem prejudicar a continuidade na prestação de serviços públicos à população. Com isso, ao contrário do que foi alegado pelo município de Goiânia no processo pensado tal, já foi concedido um prazo longo, possibilitando que o jurisdicionado não fique com o seu quadro pessoal desamparado, sendo perfeitamente possível, neste período, sanar as irregularidades e realizar concurso público. Sendo assim, considerando que foi proferida a medida cautelar nos autos, entendo que deve ser confirmado o prazo estipulado por ocasião do Acordo 289/2022, de 18 meses, a contar da intimação daquele deciso, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2023, ao município de Goiânia e à gestora responsável, senhora Zanira Galvão, para saneamento dessa infração continuada, sob pena de multa diária a ambos, no importe de R$ 1.000 por cada contrato irregular mantido. Como neste momento de julgamento de mérito ainda não transcorreu o prazo completo fixado cautelarmente, deve a DAP fiscalizar o seu cumprimento e, em caso de infringência, solicitar a execução da multa estabelecida a partir do decurso do mencionado prazo. Por sua vez, é de bom ouvir mencionar que a medida cautelar concedida em sede do Acordo 289/2022 fixou ainda como obrigações, eu cito aqui as obrigações letras C, D e E. Vou dispensar a leitura de que, consoante se denota da informação da DAP juntada ao evento 111, quanto ao cumprimento das obrigações impostas pela medida cautelar, embora a Prefeitura Municipal de Goiânia não tenha apresentado um plano específico para a eliminação das irregularidades, foi diligente em trazer informações acerca de uma autorização para concurso, entre outras medidas, conforme se verifica do trecho abaixo. Abro aspas. Em síntese, em sua manifestação, a gestora Zaneira Galvão Sobrinho afirma que tem feito um planejamento para reduzir o número de contratações temporárias com a realização do concurso público. Foram aprovadas leis criando 433 cargos e que foi realizado o concurso público para o cargo de guarda municipal. Abaixo estão descritos os documentos apresentados comprovando o que foi alegado. Publicação do decreto 1528 de 2023, que estabelece medidas de adequação e redução do quantitativo nas contratações temporárias, como forma de buscar o maior equilíbrio possível entre cargos efetivos e não efetivos,
visando dar celeridade à realização do concurso público. Lei Municipal 2217/2023, Lei de Criação de Cargos de Guarda Municipal, com medida prévia à realização do concurso público. Lei número 2285/2024, Lei de Criação de Cargos. Para a estrutura administrativa do município como medida necessária à realização do concurso público. Lei número 2286/2024 dispõe sobre a autorização para a realização do concurso público para o preenchimento de cargos no quadro de pessoal permanente no Poder Executivo do município de Goianinha e da outras providências. Solicitação da despesa para a realização do concurso público, realização do concurso público para o cargo de guarda municipal, conforme o site tal. Das informações, constatamos que foi demonstrado o cumprimento parcial do item C do Acordo 289/2022, isto é, apesar de não ter apresentado um documento que formaliza um cronograma com sucessivas etapas objetivamente delimitadas, o ente jurisdicionado comprovou que tem executado medidas concretas para a admissão de mais servidores efetivos e paralela à diminuição da quantidade de servidores temporários. Fecho aspas. Esse respeito foi juntada, entre outros, a Lei 2286/2024, que autoriza a realização do certame para o preenchimento de cargos efetivos, e a Lei 2285/2024, que cria cargos na estrutura administrativa, ou seja, ainda que a municipalidade não tenha efetivamente apresentado um plano formal de enfrentamento à questão indicada na representação do corpo técnico, demonstra sua intenção de cumprir o item C do Acordo 289/2022, já tendo, inclusive, mobilizado o Poder Legislativo Municipal com a aprovação de uma lei que regulariza a estrutura de cargos e funções municipais e outra que autoriza a realização do concurso público. Acrescenta-se ainda que já foi deflagrado o concurso público para o cargo de guarda municipal, inclusive com a aplicação de provas concluídas em 17 de março de 2024. Por isso, mister a ponderação de que o principal objetivo do controle realizado com relação à estrutura administrativa municipal é a efetiva mudança de realidade, com a consequente adoção de parâmetros de integridade na gestão de recursos públicos, adotando-se, sempre que possível, medidas mais educativas do que punitivas, que incentivem os gestores a mudarem de conduta na gestão pública. Desse modo, se há a possibilidade da Código de Contas indicar a obrigação de fazer para corrigir uma situação encontrada na administração pública, fica evidente que o propósito das ações de controle não se cinge à punição, de maneira que o objetivo principal neste ponto do supracitado acordo é fazer com que o jurisdicionado apresente determinada medida de enfrentamento da irregularidade, sendo de bom alvitre, reconhecer o esforço da municipalidade em criar estratégias para o enfrentamento da questão. Portanto, no que tange a essa obrigação de apresentação de plano específico para a cessação das contratações temporárias, dado o razoável acima, entendo razoável reconhecer o seu cumprimento, ainda que não tenha sido formalizado no formato específico determinado. Nesse sentido, a julgada recente da segunda Câmara desta Código de Contas. Vejamos. Aqui eu cito o Acordo 16 de 2024 de minha relatoria. Não vou dispensar a leitura do mesmo. De que outro sim deixou de ser cumprida a proibição relativa a novas contratações, conforme se verifica no CIDP. Porquanto percebe-se que em fevereiro de 2023, data da intimação do Acordo 289 de 2022, o município possuía 576 vínculos de contratos temporários, conforme se observa no quadro abaixo. Mas em março de 2024, o número de contratos temporários chegou ao número de 846, o que denota o descumprimento da decisão colegiada desta Corte, com um acréscimo de 270 vínculos temporários, impelindo a aplicação de multa pelo descumprimento da medida cautelar. Aqui eu coloco um quadro de que acrescenta-se ainda que, conforme se observa do documento juntado pelo município de Goiânia no processo apressado número tal, evento 2, que em 28 de dezembro de 2023 foi publicado o decreto 1.528 de 2023, em que estabelece medidas para a redução do quantitativo de contratações temporárias, e já no artigo 1º dispõe que, aqui eu cito o artigo 1º, eu vou ler esse artigo porque ele é emblemático, como forma de buscar um equilíbrio entre os vínculos efetivos e não efetivos, comissionados e temporários dos servidores públicos municipais, e ao mesmo tempo elevar o quantitativo de servidores públicos estáveis e buscar reduzir a despesa de gasto o pessoal fica a administração pública municipal no exercício 2024 limitada a não realizar contratações temporárias em número superior àqueles atingidos no exercício 2023, fecho aspas. Ou seja, a própria prefeita que descumpre o seu próprio decreto. Digo eu, tal medida só denota a negligência da gestora e do município com o item D do Acordo 289/2022,
Afinal, tal dispositivo não comporta exceções, não poderia ter havido qualquer número de novas admissões a partir da ciência da decisão, nem tampouco limitasse apenas a não contratar em 2024 quantidade menor de pessoas que não exerciam em 2023. Além do que dispôs o prazo decreto, a municipalidade também alegou que realizaria novas contratações, como podemos aferir, abro aspas, comprometendo-se também a realizar contratações temporárias tão somente em numerário indispensável e renunciável a assegurar a manutenção de serviços públicos essenciais e primários que devam ser ofertados à população. Fecho aspas. É um verdadeiro escândalo o que eu vejo aqui nesse caso. A prefeitura no caso, a gestão municipal, inverteu a lógica. Ela passa a contratar por contratação temporária, processo seletivo simplificado, ao invés de concurso público, né? Quer dizer, é um negócio muito grave. Isso tudo sem apresentar sequer quais seriam as ditas funções que se enquadrariam em serviços públicos essenciais e primários, indo flagrantemente na contramão de ações que a própria gestora apresentou, a exemplo da criação de cargos por lei e a realização do concurso para a Guarda Municipal. Portanto, o cenário que se configura nos autos é de ausência da comprovação da caracterização da excepcionalidade do exercício público envolvido, que, como visto na fundamentação acima, páginas 10 e 12, não admite contratos temporários para serviços ordinários permanentes. Infere-se, na folha de pagamento do mês de março de 2024, os mais diversos serviços com contratos temporários após a determinação do acordo 289 de 2022, ou seja, em fevereiro de 2023, inclusive muitos deles admitidos no exercício de 2024. Vejamos alguns exemplos. Ou seja, a gestora descumpriu o acordo liminar do tribunal de forma solene. Temos aqui arquiteto e urbanista contratado em 1º de fevereiro de 2024, agente comunitário de saúde em 8 de janeiro de 2024, auxiliar secretário, auxiliar de serviços gerais, o serviço gerais contratado em 1º de março de 2024, fisioterapeuta 8 de janeiro de 2024, auxiliar administrativo 4 de março de 2024, agente de endemias 7 de março de 2024, assessor jurídico 8 de fevereiro de 2024, fiscal ambiental 16 de fevereiro de 2024, massagista 1º de fevereiro de 2024, atendente de farmácia 2 de fevereiro de 2024, engenheiro civil 15 de janeiro de 2024. São só alguns exemplos. Constata-se também que o município de Goiânia e sua gestora não demonstraram que cumpriram com a determinação publicada do administrativo com a suspensão de novas contratações, consoante estabelecido por este acordo. Até porque o que ela fez foi o contrário, né? Fazer novas contratações. Sim, sendo e levando em conta o descumprimento de parte da medida cautelar, em quase a sua confirmação neste momento processual, em consequência, a execução da multa estipulada em sede do acordo 289 de 2022, tanto da gestora quanto ao município de Goiânia, o que tange a proibição para novas contratações e também quanto à ausência de publicação de atos suspendendo novas contratações. A esse respeito, é importante a fixação de um teto máximo para a aplicação de multa fixada, levando em conta a gravidade do fato e o caráter coercitivo, educativo do sancionamento. Assim sendo, impede aplicar a multa de R$ 55.000, o que faça o parado no fato de que o município de Goiânia e sua gestora continuaram realizando contratações irregulares, 270 novas contratações temporárias, contra a determinação do acordo 289 de 2022, entre fevereiro de 2023, data da intimação do acordo, e março de 2024, conforme a última folha de pagamento enviada pelo município ao CIDP na data da informação da DAP, junto ao evento 125, bem como embasado em precedentes desta Corte. O acordo 226 de 2023, processo 1978 de 2019, julgado em 5 de setembro de 2023, bem como o acordo 247 de 2023, processo 9498 de 2018, julgado em 18 de outubro de 2023. Ambos de relatoria da excelentíssima conselheira, então conselheira relatora Maria Adélia Salles. Esclareça que a multa astriente, inicialmente fixada no acordo 289 de 2022, era de R$ 1.000 por cada eventual novo contrato celebrado após a concessão do provimento cautelar. Igual montante foi também estipulado em fase a obrigação de publicar a administrativa iniciando a suspensão de novas contratações. Todavia, diante dos elementos de convicção de ordem factual e jurídica subsistentes nos autos, considero razoável e proporcional diminuir o valor da referida sanção para a quantia acima referenciada, com auxílio de R$ 55.000 para cada responsável. Ainda, acolhendo a sugestão do corpo técnico da diretoria de atos pessoal, entendo pela expedição de recomendação para que a Prefeitura Municipal de Goiânia, o seu atual gestor, observe o que dita
a Resolução 29/2022 TCE, devendo promover remessa de informações por meio do CIA e concurso, desde a publicação dos editais de abertura dos certames, sobretudo do concurso de guarda municipal, que já se encontra deflagrado. Conclusão. Ante o exposto, concordando integralmente com o corpo técnico da DAP e parcialmente com o MP de contas, discordo em relação ao descumprimento do item C do Acordo 289/2022, terceira primeira Câmara, e voto de forma preliminar pela declaração ex ofício da competência do tribunal para processar e julgar a matéria em razão da competência para apreciar os atos de admissão a qualquer título do serviço público que abrange por consecutar lógica a fiscalização de todos os atos precedentes, a exemplo da forma de recrutamento, se for concurso público mediante contratação temporária para atender excepcional interesse público em suas fases interna, planejamento e externa execução, matéria que não foi objeto do julgamento do RE 848826 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Quanto ao mérito no sentido de declarar a revelia da senhora Rosanira Galvão e do município de Goiânia, bem como pela procedência da representação, reconhecendo a irregularidade das contratações temporárias, diante da ausência de excepcional interesse público e, consequentemente, pela desaprovação da matéria na forma prevista no artigo 75, inciso 2 da Lei Comunitária Estadual 464/2012, condenando a prefeita municipal, senhora Zaneira Galvão, e o município de Goiânia ao pagamento de multa individual de R$ 98.299,20, nos termos do artigo 107, inciso 2, letra B, do mesmo diploma legal acima citado. E também da regra do regimento interno que prevê essa mesma punição. 3. Pela confirmação da medida cautelar para conceder o prazo de 18 meses a contar da intimação do acordo 289/2022, terceira primeira Câmara ao município de Goiânia e à gestora responsável, senhora Zaneira Galvão, para saneamento dessa infração continuada, sob pena de nova multa diária a ambos no importe de R$ 1.000 por cada contrato irregular mantido. 4. Pela confirmação da medida de proibição ao município e à gestora responsável, senhora Zaneira Galvão, de realizar novas contratações temporárias até o saneamento da irregularidade, sob pena de aplicação de nova multa de R$ 1.000 por cada contratação. 5. Pela confirmação de determinação para, no prazo de 30 dias, a contar da intimação deste acordo, o município de Goiânia e a sua gestora, senhora Zaneira Galvão, demonstre nos autos por meio de expedição de ato administrativo devidamente publicado em Diário Oficial, suspensão de novas contratações temporárias sob pena de aplicação de nova multa diária e pessoal no importe de R$ 1.000. 6. Pela aplicação de multa no valor de 55.000 à prefeita municipal, senhora Zaneira Galvão, e ao município de Goiânia, pelo descumprimento da medida cautelar contida no acordo 289 em 2 dos 4 comandos nela presentes. 7. Pela expedição de recomendação para que a Prefeitura Municipal de Goiânia, o seu atual gestor, observe que o que dita a Resolução 29/2022 TCE, devendo promover a remessa das informações por meio do CIA e concurso desde a publicação dos editais de abertura dos certames e, sobretudo, o concurso de guarda municipal que já se encontra deflagrado. 8. Da determinação a DAE para que promova a execução da multa combinada em função do descumprimento de parte da medida cautelar deferida. 9. Pela determinação a DAP que monitore ainda o cumprimento de todos os comandos desta decisão. E 10. Vou apresentar imediatamente ao MP estadual para fim de apuração da prática de ato de improbidade administrativa ou ilícito penal. É como eu voto, senhor presidente, neste único processo em que relato da sessão de hoje. Obrigado. Adicendo ao conselheiro Carlos Thompson, passa a palavra ao conselheiro Antônio Ed em substituição por vacância. Muito bom dia a todos mais uma vez. Excelentíssimo senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um esforço de sintetizar ao máximo os votos que eu tenho a submeter aqui à apreciação. Então, da pauta da minha atuação como conselheiro convocado, eu tenho 2 processos a submeter a julgamento. O primeiro deles é o processo 200.168/2022. Trata de apuração de responsabilidade em razão de atraso no envio de informações ao CIAI, Sistema Integrado de Auditoria Informatizada. No caso aqui, o atraso se refere à remessa de informações pelo Instituto de Previdência do município de Encanto, sob a responsabilidade da senhora Marilene Fernandes de Queiroz. Atraso aqui no envio dos anexos bimestrais de execução da despesa relativos ao 5º e 6º bimestres do exercício de 2019. Aqui, após regular a instrução, feita a citação,
corpo técnico em manifestação conclusiva, após apreciar a defesa, sugeriu irregularidade da matéria com a aplicação das multas previstas na legislação que rege a matéria, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas. É o relatório, eu passo então ao voto. Trago aqui referência à legislação, dispositivos que regem a matéria da Resolução 11/2016, que, enfim, disciplina a sanção a ser aplicada. No caso aqui, prevê a aplicação da sanção para o atraso, que foi de 424 dias em relação à remessa dos dados do quinto bimestre e de 425 dias em relação à remessa dos dados do sexto bimestre. A resolução prevê, então, aplicação no valor de R$ 5.000 para cada um dos atrasos. Eu registro aqui que a aplicação da sanção se dá em razão da constatação objetiva aqui do atraso no cumprimento da obrigação. Tem fundamento no artigo 107 da Lei Orgânica, regulamentado pela resolução, que traz a gradação, de modo que aqui, excelências, eu então vou ao dispositivo, acolhendo a manifestação técnica e também o parecer do Ministério Público, eu voto pela desaprovação da matéria com a imputação da multa equivalente ao valor de R$ 10.000 à senhora Marilene Fernandes de Queiroz. Registro aqui que tem incidência a súmula 29, no caso, de modo a afastar a repercussão na inelegibilidade. As multas devem ser recolhidas após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de execução. Então, este é o primeiro processo, presidente. O segundo processo é o processo 301.863/2022. Se trata de comunicação de irregularidade em razão do recebimento de denúncia no âmbito deste tribunal, apontando supostas irregularidades relativas à gestão da Prefeitura Municipal de Florânia. Se encaminhou, por meio da denúncia, documentos relacionados à tomada de preços 01/2022, realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de Florânia, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados em recadastramento e cadastramento imobiliários com geoprocessamento e aerofotogrametria. Corpo técnico pontuou que não houve a indicação de qualquer irregularidade específica, não se fez, inclusive, encaminhamento de qualquer pedido, de qualquer demanda sobre o assunto, apenas foram colacionados documentos relativos ao processo da tomada de preços já referenciado. Então, sugeriu o corpo técnico a improcedência da denúncia, no que foi acompanhado pelo Parquet Especial, parecer da lavra do Dr. Carlos Roberto Galvão Barros. O processo veio à minha relatoria em razão da vacância do cargo da conselheira Maria Adélia. É o relatório, então eu passo ao voto. Digo que a denúncia foi instruída com documentação relacionada à tomada de preços 01/2022. Não houve identificação de algum pedido ou demanda do interessado sobre o assunto, ficando vago o motivo e a finalidade do documento, sendo feito instruído apenas com documentos pertinentes ao certame licitatório. O parecer ministerial reconhece que não houve indicação de qualquer irregularidade que justifique o acionamento do órgão de controle externo. Portanto, pontuou o Parquet que a presente denúncia carece dos indispensáveis requisitos exigidos nos artigos 79 da Lei Orgânica, bem como no artigo 294 do Regimento Interno.
qual seja indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada, né? Então, de fato, não estão presentes os requisitos para admissibilidade. Eu trago aqui referência aos dispositivos da Lei Orgânica e do Regimento, faço aqui a transcrição, dispenso Vossas Excelências da leitura. Portanto, então, concluindo, eu acompanho o corpo técnico do Ministério Público, votando pela improcedência da presente denúncia, pelo arquivamento do processo, salientando que deve ser realizada apenas a publicação desta decisão no Diário Oficial. Eram os 2 processos da minha pauta como conselheiro convocado, presidente. Eu tenho outros 3 processos da minha pauta como conselheiro substituto, da minha relatoria originária. Farei também aqui a síntese dos 3, acredito ser possível julgarmos os 3 processos. O primeiro deles é o processo 2743 de 2023, trata de apuração de responsabilidade instaurada após a apreciação das contas anuais de governo do Poder Executivo do município de Ipueira, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Paulo de Brito. Após aqui, então, instauração do processo de apuração de responsabilidade, que foi determinada no julgamento do processo em que se deu a apreciação das contas anuais de governo, que foi o processo 2817-2023. Então, o processo seguiu para parecer do Ministério Público, que propôs a aplicação das penalidades pecuniárias cabíveis. É o relatório, então eu passo a proposta de voto. Vejo aqui que as irregularidades que ensejaram a emissão do parecer prévio pela desaprovação das contas estão aqui pontuadas. Extrapolação do prazo legal para a recondução do montante da despesa total com pessoal limite previsto legalmente, o descumprimento da meta de resultado primário estipulada na Lei de Diretrizes Orçamentárias em razão do não contingenciamento de despesas, em afronta ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a ausência de instituição e arrecadação da contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP. Em relação à extrapolação do prazo para a recondução do montante de despesa com pessoal ao limite previsto legalmente, assim como em relação ao descumprimento da meta de resultado primário estipulada na Lei de Diretrizes Orçamentárias em razão do não contingenciamento de despesas, quando há frustração na arrecadação de receitas ao longo da execução do orçamento, eu vejo que essas 2 irregularidades configuram infrações administrativas na forma prevista no artigo 5º, incisos 3º e 4º da Lei Federal 10.028. A lei que prevê, então, as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, né? Nesse caso aqui, eu faço a transcrição dos dispositivos. Caberia a aplicação da multa no valor de 30% dos subsídios anuais do responsável, né? Eu aqui registro que em pesquisa realizada ao sistema de consulta processual do tribunal não foi localizado processo de apuração de responsabilidade instaurado em desfavor do senhor Paulo de Brito, relativo ao exercício de 2014, que pudesse resultar sanção da mesma natureza, né? Eu fiz essa pesquisa porque em alguns casos essas mesmas irregularidades elas são também apuradas no âmbito de processos que tratam da análise da gestão fiscal, muitas vezes são sancionadas em relação ao mesmo exercício em outros processos, o que afastaria a aplicação de nova sanção aqui nestes autos, né? Em razão do princípio do não bis in idem. Mas nesse caso aqui não houve e não há em curso outro processo que trate da apuração das mesmas irregularidades em relação ao mesmo exercício, de modo que então aqui pode-se dar a aplicação da sanção neste processo. Já em relação à ausência de instituição e arrecadação da contribuição para o custeio de iluminação pública, eu trago aqui
disposições previstas na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, precedente do Supremo no julgamento da DI 2238, DF, que em síntese, enfim, motivam uma evolução no entendimento que eu já defendi a respeito do tema em outros processos, no sentido de que a ausência, para agora defender que a ausência de instituição da COSIP não merece ser sancionada, pois a instituição do referido tributo é uma faculdade otorgada pela Constituição Federal aos municípios e ao Distrito Federal, de modo que a sua não instituição não representa irregularidade a ser sancionada, né? Seria outra conclusão caso tivesse sido instituído o tributo e a cobrança não tivesse sido efetivada. Mas no caso, com a sua não instituição, eu agora vou passar a defender que não há irregularidade a ser sancionada nesses casos, pelos fundamentos aqui que antes pontuei. E então, concluindo, em harmonia aqui parcial com o parecer do Ministério Público, eu apresento proposta de voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao senhor Paulo de Brito, que no caso a multa no valor de 30% dos seus subsídios anuais, no valor de R$ 36 mil, que é a multa prevista na Lei 10.028, em razão de o gestor ter deixado de ordenar ou de promover, na forma dos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com o pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo, assim como o descumprimento da meta de resultado primário estipulada na LDO em razão do não contingenciamento de despesas, em razão do descumprimento, caracterizar a infração administrativa contra as leis de finanças públicas nos termos do que prevê a Lei 10.028, deixando de aplicar sanção em razão da irregularidade que eu afasto aqui pelos fundamentos que antes explanei em relação à ausência de instituição da COSIP. Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, deve a DAE certificar o trânsito em julgado e adotar os procedimentos necessários à execução. O próximo processo é o processo 200.160/2020. Conselheiro, vamos. Pode. Conselheiro Carlos Thompson, acompanha a proposta de voto, conselheiro. Acompanho sim, Excelência. Inclusive, eu tenho, vamos dizer, uma matéria que estou sendo tratado no meu gabinete em que eu defendo exatamente essa tese aí que foi suscitada pelo conselheiro Antônio Ed, de que a COSIP ela não tem, em função da sua natureza jurídica, constitucionalmente prevista, ela não tem caráter de instituição obrigatória. Então, se ele não instituiu, ele não deve ser, vamos dizer, penalizado, ou isso não é motivo suficiente para a desaprovação das contas anuais. Agora, se ele instituiu e não faz a devida cobrança, aí é uma outra história. Ok, eu também acompanho. Vossa Excelência continua com a palavra. O próximo processo, presidente, também versa sobre apuração de responsabilidade decorrente de processo em que se apreciou as contas anuais de governo. É o processo 2669/2023. Nesse caso aqui, estamos a falar da apuração de responsabilidade relativa à Prefeitura de Patu, em relação ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora Evilásia Gildênia de Oliveira. Processo em que se deu a apreciação das contas anuais de governo, que determinou a instauração da presente apuração de responsabilidade, é o processo 6.575/2015. Após aqui também regular instrução, em um primeiro momento, o Ministério Público de Contas opinou pela realização de nova citação da senhora Evilásia, em decisão fundamentada. Eu indeferi o pedido de nova citação. Corpo técnico, em seu último parecer, então,
opinou pela irregularidade da matéria com aplicação das multas cabíveis. Sugeriu também a aplicação da sanção prevista na Lei 10.028 de 2000 em razão do descumprimento do prazo para recondução da despesa com pessoal ao limite previsto, né? O relatório, então eu passo a proposta de voto. Em relação à questão preliminar relativa à necessidade de nova citação, eu reafirmo aqui o entendimento consubstanciado em diversos precedentes deste tribunal, em casos análogos, em que se entende que a instrução levada a efeito no âmbito do processo em que se apreciou as contas anuais de governo pode ser aproveitada no âmbito do parecer prévio, com fundamento nas previsões, inclusive regimentais, de modo que desnecessária a nova citação. Quanto ao mérito, as irregularidades são a ausência de adoção de medidas para a recondução do montante total de despesa com pessoal limite previsto legalmente, o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, subscrita pela senhora Evilásia, sem o anexo de metas fiscais, aliada ainda à apuração de déficit orçamentário e ainda o repasse para o Legislativo Municipal acima do limite estabelecido na Constituição Federal. Em relação às irregularidades que caracterizariam infração à Lei 10.028, né, eu aqui, neste caso, em pesquisa ao sistema processual deste tribunal, verifico que no âmbito do processo 6.831/2019, da relatoria da conselheira Maria Adélia, mediante o acordo 89/2022, já foi imputada à senhora Evilásia Gildênia de Oliveira multa equivalente a 30% dos seus vencimentos anuais em relação ao mesmo exercício sob análise de 2015, com fundamento na Lei 10.028, de modo que eu vou aqui deixar de sugerir a aplicação de nova sanção com supedâneo no mesmo, na mesma previsão legal, para afastar aqui o bis in idem, né? Então, aí a irregularidade remanescente, que poderia ser sancionada, seria, então, aqui o repasse ao Legislativo acima do limite estabelecido na Constituição. Em relação a tal irregularidade, eu então aqui vou propor a aplicação da multa no valor de R$ 5.000, é o que vem sendo feito em situações análogas. Trago aqui precedentes em que se aplicou sanção no patamar equivalente em outros processos. Então, concluindo em harmonia aqui, parcial, mais uma vez com o entendimento defendido pelo Ministério Público de Contas, né, deixando de aplicar a sanção prevista na Lei 10.028 para afastar o bis in idem, voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa à senhora Evilásia Gildênia de Oliveira, no valor de R$ 5.000. Dispondo também que, transcorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso, deve a Diretoria de Atos e Execuções certificar o trânsito em julgado e adotar os procedimentos necessários à execução. É o segundo processo, presidente. Conselheiro Carlos Thompson. Acompanho o relator. Também acompanho. Excelência continua com a palavra. O último processo, presidente, é o processo 200.160/2022. Esse processo foi instaurado em razão, inicialmente, aqui da omissão em relação à apresentação das contas anuais de gestão do Consórcio Intermunicipal para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, omissão em relação ao exercício de 2021, sob a responsabilidade aqui do senhor Sérgio Fernandes Medeiros. Após a regular instrução aqui do feito, com a realização de diligências e citações, o corpo técnico propôs ao final o reconhecimento da ilegitimidade passiva de causa do senhor Sérgio Fernandes de Medeiros,
o acolhimento parcial da defesa apresentada pelo senhor Fernando Luiz Teixeira de Carvalho, dispensando-se a sugestão de aplicação de multa, pugnando ao final pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela irregularidade das contas de gestão em face da omissão do dever de prestá-las, com a aplicação da penalidade pecuniária cabível. O relatório passa então aqui a proposta de voto. Eu trouxe também recentemente outros precedentes similares em que eu invoco aqui para o caso dos autos, né? Ocorre que o referido consórcio aqui tinha apenas existência formal à época em 2021, né? A documentação trazida aos autos demonstra que não tinha o referido consórcio equipe, não tinha orçamento, não tinha funcionamento efetivo, tinha apenas existência formal. Apenas em 2022 é que ocorreram as primeiras assembleias, as primeiras providências para colocar o consórcio em funcionamento, com orçamento, com início de repasses de recursos. Até então, até 2021, o consórcio não tinha conta bancária aberta, não tinha equipe de servidores, não tinha orçamento, não tinha funcionamento efetivo. Então eu vou aqui defender, no caso, a não aplicação de sanção, como fiz em outros processos, divergindo aqui parcialmente do Ministério Público, divergindo frontalmente, né, do Ministério Público, que propôs o reconhecimento da irregularidade com a aplicação das sanções, propondo aqui, no caso, acompanhando o corpo técnico, propondo o julgamento pelo arquivamento do feito, também com a necessidade aqui de expedição de intimação ao atual gestor do consórcio, que passa a ter a denominação de Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar, para que cumpra regularmente com as obrigações previstas nas resoluções 11 e 12 de 2016, já que a partir de 2022 o consórcio passou a ter funcionamento regular. A proposta relativa ao último processo que eu tenho a submeter a julgamento. Presidente, eu agradeço a atenção de todos. Conselheiro Carlos Thompson acompanha. Acompanho, senhor. Também acompanho. Aprovado. Aprovados os 3 votos. O conselheiro, as propostas de voto do conselheiro substituto Antônio N. Agradecendo a Vossa Excelência e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária de 2024, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 4 de junho de 2024, no horário regimental. Bom dia a todos.